Fala galera, tudo bem? O assunto hoje aqui é o Mundial de Clubes da FIFA, essa nova formato, essa nova maneira que foi anunciada pela FIFA de reunir os clubes de diversas partes do mundo, projetando um torneio que vai substituir a edição atual, o formato atual da competição e ocupar o espaço no calendário que era da Copa das Confederações, ou seja, passaria a ser de 4 em 4 anos, começando em 2021, com a ideia de usar até como evento teste para o país da Copa do Mundo, mas já começa torto, porque em 2021 não vai poder ser no Catar, porque esse espaço é no meio do ano, e a Copa do Mundo vai ser no fim do ano de 2022, justamente por causa do calor no meio do ano no Catar. Então já começa um pouco torto e para mim é uma ideia sem pé nem cabeça. E até levanta outros questionamentos. Por exemplo, ainda faz sentido que exista um Mundial de Clubes, dada a realidade hoje dos continentes, da forma com que se divide até economicamente e tecnicamente o futebol no planeta? E eu digo isso porque muita gente vai falar: legal era o modelo do Intercontinental, então você faz em um jogo América do Sul contra a Europa. Também achava legal, achava um formato bem interessante, rendeu grandes jogos, mas isso talvez tenha muito mais a ver com a nossa memória de um outro período do que com a realidade de hoje. Nos anos 90 a gente teve vários grandes confrontos entre sul-americanos e europeus, mas no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, essa concentração econômica e, consequentemente, dos principais jogadores nos clubes europeus fez com que a diferença técnica ficasse muito grande. Hoje é gritante, não tem como fugir da afirmação de que o nível do futebol jogado pelos principais clubes da Europa é muito superior ao nível do futebol jogado na América do Sul, inclusive pelos principais clubes daqui. Então, virou uma certa ilusão. Aquela obsessão que os brasileiros têm, que o sul-americano tem em relação a jogar o Mundial, ser campeão mundial, passou a sustentar um sonho de algo que, no fim das contas, é distante e que, quando vence, se vence numa decisão, por exemplo, gera reações das mais exageradas. E aí eu não estou nem entrando no mérito do torcedor, porque é óbvio que o torcedor tem mais é que comemorar mesmo, tem mais é que festejar, brincar, provocar, etc. Mas começa a gerar alguns questionamentos meio sem sentido, do tipo, por que vencer um jogo? Será que está no mesmo nível? Será que dá para competir de igual para igual? Quando a realidade mostra quase todo ano que não dá. Existe um abismo de diferença. Claro, essa diferença não é porque os europeus necessariamente são melhores do que os sul-americanos, mas sim porque os melhores sul-americanos estão na Europa. E outra coisa que evidencia ainda mais isso, e acho que até quebra essa ideia de um resgate do Intercontinental no modelo antigo, faz sentido voltar a ter uma competição mundial, um confronto entre América do Sul e Europa, se os sul-americanos sofrem contra representantes de outros continentes mais do que os europeus sofrem contra os sul-americanos? Se a gente olhar para esses últimos anos, se a gente pegar desde 2010, quando o Inter perdeu para o Mazembe, por exemplo, de lá para cá, nas 9 edições de Mundial de Clubes, apenas em 5 o sul-americano conseguiu chegar à final. Em 4 vezes, times de outros continentes, da África ou da Ásia no caso, esses times conseguiram chegar à decisão contra os europeus. Nesse período, só o Corinthians foi campeão mundial, batendo o Chelsea, que nesse período todo, certamente foi o campeão europeu mais fraco, menos forte, até mais surpreendente, até porque a gente viveu uma década muito dominada por Barcelona, Real Madrid, Bayern, teve a Inter campeã nesse período também, mas aí foi uma Inter fortíssima, da Tríplice Coroa e tudo mais. Então, a gente passa a viver das exceções para alimentar ilusões e discursos meio fora da realidade, a tentar acreditar que existe condição, sim, de fazer esse enfrentamento. Mas mais até do que isso, dentro desse formato a gente tem vários problemas muito evidentes. Por exemplo, 24 times. Então qual que é a ideia de você juntar 24 times dos diferentes continentes para um torneio mundial? Nada mais é, em primeiro lugar, do que a FIFA querendo se apropriar ou se aproveitar do sucesso dos clubes europeus. Se não dá mais para ter um torneio viável com um representante europeu porque ele se sobressai tecnicamente, vamos colocar mais. Então tenta explorar um pouco o sucesso do que é a Champions League na Europa, trazendo mais campeões, tentando colocar os europeus. Se as finais vão ter só europeus ou não, para a FIFA tanto faz, porque o torneio passa a te garantir uma maior visibilidade, um maior lucro. E no fundo a ideia é essa, é tentar aproveitar o fato dos europeus terem hoje uma capacidade muito maior de
nível técnico, de geração de receitas, de mídia, de relevância global e tudo mais. O fato é que hoje o mundo não dá tanta importância assim ao Mundial, e aí quando eu falo da importância não é ao título, a disputa, a competição em si, não se interessa tanto por ver o torneio. E isso se reflete inclusive no Brasil também. A forma com que os brasileiros olham e desprezam os jogos entre times de outros continentes, por exemplo, vai jogar o campeão da Oceania contra o campeão da Ásia ou da África ou da CONCACAF, que seja. Todo mundo olha torto e fala, pô, mas que jogo sem graça ou que jogo sem apelo. E outras partes do mundo olham de forma parecida hoje, porque como eu disse antes, hoje para um enfrentamento, mesmo que em um jogo tudo possa ficar mais próximo, essa distância reduz, mas está muito nítido nos últimos anos que a chance de ter um jogo equilibrado entre um sul-americano e um asiático, sul-americano e um africano, é maior do que de qualquer outro continente contra um europeu. E pior do que tudo isso, mais até do que a disparidade técnica, é você querer fazer um torneio de 4 em 4 anos, reunindo campeões dos anos anteriores. Porque, vamos lá, o torneio de 2021 vai pegar os 4 campeões anteriores da Libertadores, vamos supor. Ainda não vai ter o campeão de 2021, então vai ter que ser 20, 19, 18 e 17. Olha o tempo desde que esse primeiro campeão conseguiu chegar ao título da Libertadores até que ele dispute o Mundial. A gente está falando de um mercado, vale para a América do Sul, mas vale para os outros continentes, são mercados exportadores. Então o que você vai ter ali? O clube que faz sucesso, ele naturalmente projeta jogadores, se tiver jogadores jovens, para outros mercados dentro da Europa. Então os jogadores principais vão sair. Quantos elencos no futebol brasileiro, para pegar um exemplo mais próximo, mais evidente, mais claro, quantos elencos no Brasil se sustentam ou se mantêm num período de 2 anos? Imagina 4 anos. Então, o projeto mundial, que hoje move muitos clubes, né, a ideia de ser campeão continental para chegar ao Mundial, tentar chegar a esse título e tudo mais, ele muitas vezes ele toma conta de uma temporada. Agora, não dá para você fazer isso pensando em 4 temporadas, até porque se você tem um time mais veterano, os jogadores vão ter queda de desempenho natural. Se você tem um time mais jovem, esses caras vão sair para brilhar fora em outros lugares. Então, parece nada viável do ponto de vista técnico mesmo, uma avaliação simplesmente cabeça no lugar sobre isso. E vale para a América do Sul, porque eu estou falando do nosso continente, dos clubes que a gente vê de perto. Mas isso vale para os outros lugares também. Na CONCACAF, na África, na Ásia, na Oceania, cada um dentro das suas particularidades, até mesmo para a Europa. É porque essa década foi um pouco diferente, porque os títulos de Champions ficaram mais concentrados em alguns clubes e os ciclos foram um pouco maiores. Principalmente agora que a gente está com a memória mais fresca do Real Madrid ganhando 4 títulos de Champions em 5 anos. Mas não é o normal, longe disso. O normal é você olhar para 4 anos atrás e ver times completamente diferentes, ou times muito modificados, ou momentos muito diferentes. Basta a gente olhar para os campeões, para os finalistas de Libertadores nos últimos anos. Então eu particularmente acho uma aberração essa ideia de um torneio mundial com mais clubes resgatando campeões de quase meia década atrás. Acho completamente sem sentido, sem pé nem cabeça essa ideia. Mas, ao mesmo tempo, dá para compreender o porquê da FIFA fazer esse movimento. E aí as razões são sempre as mesmas. Econômicas. Tentar aproveitar. Se tem algum lugar que você consegue fazer política e reunir dinheiro, a FIFA vai se interessar. Isso, inclusive, tem muito a ver com ampliação de número de seleções em Copa do Mundo, o que é assunto para outros vídeos por aqui. Em breve a gente fala um pouco disso também. Mas o meu questionamento final é esse. Vale a pena ainda ter um Mundial de Clubes, dada a diferença que existe hoje entre o nível dos continentes e a pouca relevância que existe quando a gente olha para o que é o torneio hoje? Esse formato não agrada a ninguém, o atual, o que tem sido usado. Mas ainda me parece até um pouco mais justo, porque pelo menos coloca o campeão atual de cada continente para disputar um torneio. Um torneio que não tem lá que não empolga muita gente, que tem geralmente o europeu entrando para ser campeão, mesmo sem tratar aquilo como um grande objetivo na temporada, vai lá, vence. Alguns países dão mais ou menos relevância, tem a ver com a cultura dos países. Os espanhóis e italianos, por exemplo, valorizam um pouco mais. Os ingleses já não dão a mínima, ou consideram que esse tipo de torneio atrapalha calendário. Vamos ver de que forma os europeus vão abraçar ou não a competição no formato que vai ser utilizado a partir de agora. Lembrando que os próprios europeus já iniciam esse processo travando uma batalha com a FIFA.
porque eles não queriam que esse Mundial fosse sequer cogitado antes de 2024, porque o calendário já está todo programado até 2024 dentro do futebol europeu. Então já começa com esse conflito básico. Tem questão de pré-temporada. O torneio sendo disputado no meio do ano pega exatamente o período de férias dos europeus. Um clube, para jogar e para levar a sério, ele vai ter que modificar completamente o seu calendário de transição de uma temporada para outra. Significaria ter férias depois, começar com uma defasagem em relação a quase todos os seus rivais nos campeonatos nacionais. Vale a pena? Talvez do ponto de vista financeiro a FIFA feche um negócio que agrade, que consiga atrair minimamente as atenções de todas as partes do mundo. Mas eu vejo muito mais contras do que prós. Então conto com os comentários de vocês, conto com as curtidas, com a inscrição no canal. Um abraço a todos, até a próxima.